entrevista de hoje, vamos falar sobre o assunto, o Espiritismo e sua dimensão educativa. Não deixe de assistir. Olá, começa agora a nossa entrevista, o nosso bate-papo e é muito bom ter você conosco. E é muito bom ter aqui hoje também a presença de Daniel Francisco Rossi. Eu não sabia o seu nome inteiro, Daniel. Eu sabia só que era Daniel Rossi. Tem um Francisco aí no meio, né? E é uma alegria ter você conosco, Daniel. Puxa, é um amigo de longa data, de muitos anos. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema, né, porque o Espiritismo toca em vários setores da ciência. E esse tema é um tema pulsante, né? A educação. Perfeito. Particularmente a educação espírita. Mas o Daniel, né, para que você que está nos assistindo saiba, é professor universitário, né? E graduado em administração, não é, Daniel? Isso. Está vinculado à Associação Espírita Caminheiros do Bem, que fica ali na divisa do Jardim das Américas com Uberaba, em Curitiba. Isso, bem na divisa mesmo. Bem na divisa. Para quem desejar conhecer, uma casa muito bonita, né? Verdade. Ela fica na rua Ivo Ferro, número 130. Perfeito. Parece que você trabalha lá com jovens, Daniel, é isso? Isso, na mocidade lá com eles. É mesmo, coordena um grupo de jovens lá. Um grupo de jovens feríssimas. Que bom. Então, veja, estamos aqui para falar sobre esse caráter educativo, né, do Espiritismo. Perfeito. Então, Daniel, nesse sentido, acho que vale a pena a gente primeiro contextualizar, né? Qual que é o panorama hoje? Você que é professor universitário e deve lidar também com esse contingente, né, mais jovem. Qual que é o panorama hoje da educação dos jovens, né? Como é que está o negócio? E você veja, a gente percebe aí nos últimos anos uma série de fatores, né? Conhecimentos que foram ampliados na sociologia, no campo da educação, da pedagogia, né? Voltado para os jovens. A tecnologia também ajudou muito para isso. E você tem praticamente todas as instituições de ensino, não só escolas, mas as faculdades, repensando o modo de educar. O velho modelo, o velho padrão, todo mundo sentadinho, etc., e a repetição, já não tem dado mais resultados como eles imaginavam antes. Tem, o jovem se forma, a pessoa se forma, tem acesso ao conhecimento, mas na nossa área, por exemplo, na área de negócios, né, se forma um administrador que vai perpetuar os erros, as mazelas que a área de negócios tem em relação à corrupção, a como tratar funcionários, etc. Então, há uma percepção de que é preciso transformar moralmente os jovens. E isso nas faculdades privadas, particulares, que nada tem a ver com a religião especificamente. Não é? As faculdades que têm como pano de fundo a religião, isso até é mais evidente, mais forte. Não é? Uma nova tendência de aliar aos conhecimentos técnicos um conhecimento que seja transformador, que aquele jovem possa ser promissor, um agente de transformação na sociedade. Não é? E essa mesma lógica também está na casa espírita. Né? A educação também avança para nós que educamos dentro da casa espírita. Né? Então, hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem acesso, você pode ampliar um grupo de pesquisa, de estudo. Os jovens, via mídias sociais, têm acesso a artigos, a informações, trocam informações. Dá uma riqueza para a aula que acontece fora da aula, né? Fora daquele dia, ou sábado, ou domingo, ou dia de semana. Diariamente, os mesmos jovens podem ter contato e ampliar projetos, ampliar conhecimentos. Isso não tinha antes, né? Não tinha. Talvez as pessoas assim que não conheçam o Espiritismo, e é parte do nosso público, né, que nos acompanha, não tem ideia de como é que funciona lá a dinâmica de uma instituição espírita. Talvez imagine, né, que só é um lugar para se contemplar, para se obter, né, para se aurir algum benefício, mas talvez nem imagine que ele se reveste de uma característica profundamente, né, educativa. É fato, Daniel, que o que se pretende ali com aquele indivíduo que vai ao centro espírita, vai à instituição espírita, é que ele se transforme num agente, né, que mude o panorama social para melhor. É isso que se pretende mesmo? Isso. Educação é a chave, é a solução para a sociedade. Isso não é só do ponto de vista religioso. Né? Na assertiva evangélica que Kardec colocou no Evangelho, você tem a acepção do Espírito de verdade. Né? Espírito, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo ensinamento. A educação é a junção exatamente dessas duas situações. Né? A instrução, você ganhar conhecimentos. E na casa espírita, os grupos de estudo semanais, em geral, são para isso. Tem um programa de estudos, né? Tem um trabalho pedagógico sério por trás, né? Para as pessoas refletirem, questionarem, buscarem alternativas, buscarem as informações espíritas que são consoladoras. Né? E que também as auxiliem
na mudança, né, para melhor, né, da sua relação familiar, na sua pauta profissional. Tudo isso faz sentido? É o que se discute Exatamente. Né? Esse agente transformador social que somos todos nós em potencial é o objetivo último, né? Primeiro e último, num processo de educação dentro da casa espírita, que a pessoa saia de lá e aplique aqueles conhecimentos, de fato, nos seus lares, no ambiente de trabalho, né? Tem sido sensacional os exemplos que a gente tem trabalhado com jovens, de aplicar as situações que a gente estuda na teoria, num grupo de estudo, ou numa conversa, num diálogo, mas aplicar de fato, né? Então, o jovem está trabalhando, você conhece lá a senhora que faz o café da empresa? Conheço. Como é que ela chama? É a senhora do café. Não, ela tem um nome, ela tem uma história. Nós espíritas, nós cristãos, nós religiosos, até não importaria qual bandeira religiosa, temos o dever de ir além e não chamar no ambiente de trabalho a senhora do café, né? Como se ela não tivesse vida, não tivesse alguém que se importasse com a vida dela. Então, vamos chegar ao trabalho, cumprimentar todos, saber dos nomes das pessoas, se interessar pelas pessoas. Esse é o amor em transformação, né? Em ação de fato, que foi refletido, aprendido numa palestra espírita, num grupo de estudos, sozinho lendo, né? Mas a aplicação disso de fato é que tem sido, para os jovens especialmente, um modelo mais transformador. Eles dão um retorno depois disso, né? Agora não chamo mais a pessoa de tal nome, agora eu conheço o Gari que trabalha no meu bairro, né? Há anos convive com o Gari, nunca tinha conversado com ele. A partir dessas reflexões, o jovem vai lá, se apresenta, pergunta do Gari qual é o nome dele, a história dele, fazem amizades, leva uma água, leva uma barrinha de cereal, né? Criam movimentos do bem, né? Espontâneos, mas que são ações, né? Práticas. Né? E simples, né? E simples, né? A gentileza e o amor é uma situação onde a simplicidade mostra todo o poder e toda a sua luz, né? Uma situação com essas pessoas que são, inclusive, mais simples, que não têm tanto acesso a carinho, a afetividade, né? Então, Daniel, nós dois vimos de uma geração, né, 20 anos atrás, né, nos nossos grupos de juventude, que havia muitos jovens, muito interesse. Me parece que houve, nesses últimos anos, um declínio no interesse. Isso. Em face desse desafio do declínio, né, do jovem, talvez o jovem seduzido por outras atrações, como é que nós devemos nos estruturar, nos equipar dentro das instituições para receber esse contingente e para dar conta até, né, de transformar esse indivíduo num agente, né, de melhoria do panorama social. Então, a gente faz um intervalo e retorna para falar um pouquinho desses desafios da educação espírita. Perfeito. Aqui, fique conosco que a gente já retorna. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Voltamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é o Espiritismo e sua dimensão educativa. Muito bem, estamos de volta. Que bom que o intervalo foi rápido. E nós estamos aqui hoje falando sobre os desafios da educação espírita. Talvez, então, Daniel, resgatando aquilo que falamos no começo, muitos não percebam que o Espiritismo tem esse caráter profundamente educativo e transformador, né? Mas a gente também, né, falava, a nossa geração viveu uma realidade, agora a realidade é outra. Parece que o jovem, para se fixar, para ter um interesse efetivo, né, na educação que o Espiritismo oferece, e talvez as outras religiões também, parece que os recursos e o investimento é diferente, não é? Verdade. Quem é esse jovem hoje? Verdade. Você veja que o jovem hoje, em geral, passa pelo que a doutora Marlene Nobre, espírita, pesquisadora das ciências... Médica que desencarnou recentemente, Isso, né? Exatamente, né? Fundadora da Associação Médico Espírita Brasileira, Internacional, né? Comenta do período do racionalismo. Há uma tendência muito forte entre os jovens, e isso dá um status, inclusive, a ele falar assim que ele é dono do seu próprio nariz, ele tem a sua própria religião. Às vezes eu até brinco com um jovem e outro, né? Buda ficou 40 anos montando a sua, e o jovem resolveu em 5 minutos montar a dele e está tudo bem, né? E quando você pergunta um pouco mais, você vê que a religião dele é exatamente não se preocupar com esse assunto. Eles colocaram os religiosos por culpa dos próprios religiosos. O jovem tem acesso à informação, ele vê no IBGE que 92% dos brasileiros são religiosos. Ele vê o mundo com o seu caos, com a sua violência, com o seu despreparo, e pensa, bom, a religião não salvou isso.
Então dá mais status a ele dizer que ele é ateu, que ele tem isso resolvido. Materialista. Ele é materialista, não tem a miopia que a religião lhe deu, né? Se afastou também da filosofia, mas de todo ainda não é verdade. Na Universidade de Harvard, a matéria, a disciplina mais concorrida é a de filosofia. Por quê? Porque tem um professor sensacional de filosofia lá, não é? Que gosta do que faz e provoca os jovens todos, né? no bom sentido da palavra, da acepção provocar em filosofia. Né? E há cientistas que são muito lidos pelos jovens, Stephen Hawking, cientistas que são materialistas, né? Outros cientistas que não são tão materialistas, o Amit Goswami é um físico quântico, que tem falado da consciência, inclusive, uma linguagem muito próxima da própria doutrina espírita, é muito lido entre os jovens. Só que estes personagens não estão sendo discutidos dentro da casa espírita. Então, a discussão dentro do ambiente onde o jovem se encontra acaba sendo mais interessante do que, às vezes, alguma casa espírita que não preste atenção nessa seriedade da educação. Trazer o que é a ciência, o que é a filosofia e o que é a religião, religiosidade, né? Não como instituição, não forçando o jovem a fazer isso ou aquilo, obrigando a fazer aquilo ou outro em nome da religião, mas convidando, fazendo refletir, né? Quando já discutamos um jovem num discurso grande contra a religião, ele com a camisa do U2. E eu disse a ele, você já traduziu alguma das letras do Bono, do U2? Ele não, eu falei, então traduza. As letras todas são religiosas, é quase uma banda gospel, uma das maiores do mundo. Né? Até Jesus, fala né? de Jesus o tempo inteiro. Então ele ficou até um pouco desconcertado, né? Porque dá um discurso e de repente ele percebe, não, a religião não é ruim. Quando ela começa a perceber o sentimento de religiosidade, né? Convidar um gari para lhe ofertar uma água, né, bater um papo rápido, é a religiosidade, né, em ação. Quando o jovem começa a perceber essas conexões, ele vai deixando aquilo que boa parte da sociedade ainda tem, que é esse senão, quando a gente fala de assunto religioso, até entre família, né, cada um é de uma religião, acaba não falando disso, que pode causar, quando deveria ser um assunto do bem, um assunto que provocasse só situações positivas, exemplos positivos, né? Então, a casa espírita pode trazer um pouco mais a ciência, um pouco mais a filosofia, sem que isso a gente tenha que ser professores, ou mestres, ou doutores. Não, tem linguagem, essas informações estão em linguagem popular, estão nos jornais. Né? Trocar isso com os jovens, fazê-los participar, ler nesse material, comparar com as teses espíritas, isso pode dar a ele um novo gás, uma nova vontade de frequentar a casa espírita e os eventos, né? Que unem esses três aspectos, né, da filosofia, da religião e da ciência. Talvez muitos pais, Daniel, tenham dificuldade mesmo nessa matéria. Né? Devo forçar, né? Devo persuadir, devo deixar quieto. Qual é o papel, né, que os pais têm nesse processo, nesse estímulo para que o jovem desenvolva essa religiosidade? Né? Isso. Bom, é fundamental, né? Tá embutido a missão do pai e mãe exatamente dar, durante o processo de educação, essa educação evangélica, né? Que é a educação do evangelho, que é da Boa Nova, que é a informação de Jesus. Né? Então, embutir todo o conhecimento de amor, do amar ao próximo, dentro do dia a dia da família. Esse é o papel principal ali de um casal. E os pais não devem se cobrar. Caso os jovens tenham uma dificuldade, estão assim, que não querem ir para o centro, tem pais que pensam assim, será que eu não estou sendo exemplo? Né? Estou fazendo algo de errado? Às vezes sim. Às vezes o exemplo dos pais é tão negativo que o jovem se afasta mesmo, né? Não quer ir. Mas mesmo pais que são muito antenados, integrados, né? Regrados com essa acepção filosófica, religiosa, os filhos acabam não querendo ir, querendo participar, tem pais que se cobram. Cada um tem sua hora também. A insistência em fazer o bem, o jovem vendo os pais envolvidos em projetos sociais, projetos ambientais, culturais, que vão além da casa espírita. Né? Isso é bastante importante, tem sido uma tendência recente. O jovem espírita, ou os pais nesse caso, né, que se envolvem em trabalhos que vão além da casa espírita, em projetos sociais, em ONGs, etc., atividades assim, que não estão, às vezes, ligados diretamente a alguma religião, mas estão ligados a fazer o bem, a melhorar a sociedade. E o jovem, quando percebe a força do pai, da mãe, insistindo para melhorar a sociedade, lutando, no bom sentido da palavra, para uma sociedade mais justa e melhor, ele, com o tempo, vai perceber
que os pais são um exemplo sensacional de serem seguidos. E começam aí aqui a colar no projeto, até que eventualmente vão até a Casa Espírita, assistem uma palestra, e se gostam vão ficando, aí são convidados para trabalhar em projeto dentro da Casa Espírita, e aí, né, as coisas vão se encaminhando, né? Com um bom exemplo e com paciência deve acontecer. Sem a preocupação extrema, né, de forçar o jovem. Perfeito. O importante é que ele seja um cidadão de bem. De bem, perfeito. Daniel, o tempo foi embora. Poxa vida. E eu agradeço aí a você Eu agradeço. pela presença, é muito bom ver você aqui conosco, essa conversa agradável, e a você que nos acompanhou, permaneça conosco também, porque o programa continua com seus atrativos.